Boa tarde de novo. Eu sou de uma casa espírita que se chama La Fraternidade Maria de Nazaré. Ela é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Quem tiver a chance de conhecer, a gente marca uma visita lá. Eu mandei um recado para o Wagner que eu estava atrasado porque faltou um funcionário. Aí, na hora do almoço, me mandaram o recado assim: o funcionário tal não chegou. Eu já estava lá dentro da casa. Aí deixa eu ver o que eu consigo fazer com o Wagner. Deu tudo certo. Falei, Wagner, eu devo atrasar de 10 a 15 minutos, mas estou chegando. E aí, quando eu falo assim, eu estou chegando, eu mando um fusquinha em alta velocidade. Ô, saudade. Enfim, o nosso tema... Qual que é o nosso tema? Educação moral dos filhos. É a arte de educar os nossos filhos. Então, veja bem, nós não vamos falar só da arte de educar os nossos filhos, nós vamos falar da arte de educar os nossos filhos e nós vamos, ao mesmo tempo, fazer um investimento na autoeducação, ok? Então, veja, André Luiz coloca para nós assim: o Espiritismo não é uma simples religião como as demais, é um método de viver. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais, é um método. Ele vai trazendo para a gente, vocês vão ver as colocações que a gente vai trazer também, o Espiritismo, ele vai ilustrando para a gente metodologias de vivência, metodologias de relacionamento, metodologias de comportamento. Ele vai dando um norte para a gente. Mas se a gente não acreditar, não concordar e não quiser, é um direito nosso. Está tudo bem também. A gente pode fazer segundo outras religiões ou podemos fazer do nosso jeito. O que importa que nós saibamos é que existem vários caminhos. Vários. A gente pode fazer o caminho que a gente quiser. Mas lá na frente, o que Jesus falou para nós? A porta é... só passa um. Ah, mas eu quero salvar meu marido, minha esposa, meus filhos, meus netos. Eu quero salvar... Olha, a porta só passa um. Imagina, nós 5 aqui, vocês 4 e eu, a gente andar em linha reta nesse corredor aqui. Nós vamos conseguir? Sim. Os 4 em linha reta, um do lado do outro. Não passa. Gente, a porta é estreita. Só passa um. Então a gente pode escolher o caminho que a gente desejar, mas lá na frente a gente vai todo mundo convergir. E devagarinho passa de um em um. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais. É um método. Ele traz para a gente metodologias. Tá claro? Tanto que André Luiz diz assim, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 16, ele diz assim: maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Eu vou pegar essa frase e nós vamos trabalhar em cima dela. Maternidade e paternidade são ministérios sublimes. Maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O que é ser mãe com uma palavrinha? Com uma palavrinha. Mãe? Culpa. Nossa Senhora, aqui essa cidade só tem sofrimento, meu filho. Agora eu entendi o tema da palestra. O que é ser mãe? Culpa, a outra, renúncia. Agora ele vai falar, desgraça. Oh, meu Deus. Vamos com calma, gente. Amor, alegria. Eu vou colocar tudo aqui só para ver até onde a gente vai. Culpa, amor, alegria, renúncia. O que mais? Doação. Disponibilidade, luz.
Olha, tá bom, tá bom. Senão não vai sobrar nada quando eu perguntar o que é pai. Vocês vão falar o resto. E não pode entrar o resto. Mas olha, vocês colocaram que mãe é tudo isso aqui. Mas existe uma palavrinha social que define mãe. Uma palavrinha que todo mundo usa, é um ditado que todo mundo usa. Mãe é... Não, que padecer em paraíso. A gente começa com a culpa e termina no padecimento a paraíso. Esse grupo aqui não está brincando, não. Tem um ditado social que fala para nós, mãe é... Ô, gente, ditado popular, mãe é mãe. Ah, é mesmo, ah, é. Todo mundo já ouviu isso? Essa frase, mãe é mãe? Por quê? Porque mãe é tudo que vocês disseram, aquilo que vocês não disseram, aquilo que eu não permiti que vocês dissessem de tanta culpa que vocês carregam, tá? Então, veja bem, mãe é mãe. É um ditado popular, mãe é mãe. Tá claro? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar a mãe. Um desenho dentro de uma geometria. Vou colocar aqui a mãe. Mãe. Aqui ela está mais rechochuda, vocês notaram, né? Passou o tempo e tal, fica rechochuda mesmo. Mas aí, veja bem, se mãe é tudo isso, e para definir mãe é mãe, o que é pai? Com uma palavrinha. Exemplo, paia. Seus filhos estão aqui? Pai é pai? Não, mas ditado popular não é. Mãe é ditado popular, mas tem um outro que fala de pai. Os jovens falam paia. O que é, meu filho? Disciplina. Pai é disciplina. Exemplo de disciplina. Oh, gente, a visão de pai é mais bonita aqui nessa casa. A visão de mãe está meio estragada, mas a visão de pai está bem elaborada. Olha, do mais velho ao mais jovem, olha, tá claro, exemplo, disciplina. Mas tem um ditado popular que fala pra gente que é pai. Pai é o quê? Pai, quando o pai não faz as coisas, não atende, aí você chega e fala assim, nossa, mas pai é quadrado. Já ouviram isso? Já ouviram? Os mais jovens nunca ouviram. Você nunca ouviu falar, não, pai é quadrado. A minha geração, a nossa geração, já ouviu falar isso, não já? Pai é quadrado. Mãe é mãe, pai é quadrado. Pai é quadrado. Olha, se pai é quadrado e mãe é mãe, dessa relação aqui vai surgir, aliás, isso aqui é uma soma. Dessa soma aqui vai surgir o lar. Olha o que o André Luiz coloca para nós. Maternidade e paternidade são ministérios sublimes. São ministérios sublimes. Se maternidade e paternidade são ministérios sublimes, o que está faltando aqui para a gente fechar esse lar? Já que está falando de maternidade e paternidade, faltam os filhos. Você tem um filho que ele é... Deixa eu só afastar as flores. Você tem um filho que ele é flexível. Você fala com ele, ele entende e tal, discorda, questiona, mas ele caminha direitinho. Você tem um filho que ele é obtuso. Você fala com ele 8 vezes e ele não faz. Você tem um filho que ele é a cara do pai. Você tem um filho que ele adora aparecer, ele é a estrela da casa. Ou seja, nossos filhos são iguais ou são diferentes? São diferentes, mas nós também temos um ditado que a gente fala assim, eu não sei por que o primeiro é diferente do segundo, se eu criei todos... Vocês veem como que na nossa cultura familiar a gente já tem os ditados populares?
Mãe é mãe, pai é quadrado. Por que o primeiro é diferente do segundo se eu criei todos iguais? Porque eles são personalidades diferentes e exigem da gente de forma diferente. Se exige da gente de forma diferente, nós temos também que responder de forma diferente. Eu não tenho como responder todo mundo igual. Tá claro? Não temos. Mas os filhos, à medida que vai passando, eles vão nos manipulando. Ah, gente, hoje está fácil demais. Ouça. Então, veja bem, se os nossos filhos são diferentes, eles exigem da gente de forma diferente também. O que é ótimo. Mas para cada filho, eu terei que ter um tratamento. Eu terei que ter uma formação. Eu tenho que ter um jeito de conduzir. Porque qual que é a tendência deles? Nos manipularem. Hoje eles estão nos manipulando muito mais do que o que a gente manipulou os nossos pais. Por que eles estão nos manipulando mais? A culpa é de quem? Nossa. Porque a gente entrou naquela educação. Eu vou fazer aos meus filhos tudo que meus pais não fizeram por mim. Eu vou dar aos meus filhos tudo que meus pais não me deram. Ou seja, sabe o que aconteceu com a gente? Nós somos a última geração que obedeceu os pais. E somos a primeira que estamos obedecendo os filhos. O que virou um desastre. Virou um desastre. A tal ponto do governo intervir na educação. Como que o governo começou a intervir na educação? Olha que eu vou pegar exemplos simples. Como que o governo começou a intervir? O governo, por exemplo, já que os pais não têm educação para colocar disciplina nos seus filhos em relação ao celular, o que o governo faz? Não deixa entrar o celular na escola. Já que os pais não conseguem frear, o governo vai lá e freia. E bota uma lei e as escolas vão se adaptando. Tem escola que está afrouxando. Sabe por que a escola está afrouxando? Porque está com medo de perder aluno. Principalmente quando é escola privada. Você está entendendo que a gente, no papel de pais, é que tinha que está fazendo isso? A gente é que tem que colocar regra, que tem que construir limite, que tem que falar sim, que tem que falar não. É a gente. E a gente não está dando conta de fazer. Os nossos filhos vão manipulando a situação. O governo está intervindo. Isso não é ideia do nosso governo. Isso começou na Espanha em 2018, antes da pandemia. Foi o primeiro país que começou a colocar limite. Depois começaram a aparecer outros. Aí vem a Dinamarca, Tchecoslováquia, Austrália, Noruega. Lembra desse nome? Esse nome é familiar para nós, não é? Noruega. Começou a colocar limite. Por que eles colocaram? Porque a gente não está colocando. Mas o que eles descobriram? Que os filhos, ou seja, os alunos, os nossos filhos, não estão sabendo fazer coisas básicas. Operações básicas. Somar, multiplicar, dividir e subtrair. Os meninos não sabem fazer isso, não. Tudo eles consultam o celular. Tudo eles consultam o celular. Tá claro? Eles não estão sabendo. Aí pede para eles escreverem um texto, e eu estou falando de outros países, pede para escrever um texto, tanto erro de ortografia, tanto erro, que alguns países já fizeram? Tiraram o celular da escola. Nem os profissionais levam o celular. Querem fazer pesquisa? Vai para a biblioteca. Tem biblioteca na escola. A gente sabia olhar a palavra no dicionário. Pede seu filho de 13 anos para ele procurar uma palavra no dicionário. Ele não sabe. Ô, gente, mas não sabe mesmo. Eu não estou brincando, não. Eles não sabem. Por quê? Porque muitos deles não estão sabendo o alfabeto. Então tem que olhar a ordem da palavra. Tem que olhar a ordem. Eles não estão sabendo. O erro é nosso. Entenderam o tamanho do problema? Aí vem os filhos... flexível, você conversa com ele 1, 2, 3 vezes, e ele faz o que te pede. Vem um filho obtuso, você fala com ele 1, 2, 3, 8 vezes, e ele não faz. A gente chama ele de teimoso. Você tem um filho que é a cara do pai, do jeito que você trata o marido, é esse. Esse aqui é aquele que adora aparecer. Esse aqui não pode ver tijolo, que ele sobe e vira palco. Tá claro, ele não pode ver um tijolozinho, porque para ele tijolo é degrau, é pau. Ele sobe ali, ele faz discurso. Tá? Os nossos filhos têm personalidades
diferentes e exigem da gente diferente também. Veja, eu estou na primeira frase do parágrafo da fala de André Luiz no livro O Espírito da Verdade. Maternidade e paternidade são ministérios sublimes. Ministérios sublimes. Ô Emerson, mas aqui você está falando de gênero, mulher e homem. Não, mas nós podemos falar de mulher e mulher. Podemos falar de homem com homem. O que vai atrapalhar? Sabe o que vai atrapalhar? Quem sabe? Nada. Nada! Nada, gente. Aqui, me perguntaram uma vez assim, ô Emerson, mas você não acha que uma educação, por exemplo, um casal de mulheres, 2 mulheres, ou 2 homens, pegando uma criança para adoção, eles vão começar a educar. Isso não vai trazer um problema na cabeça deles, não? Será que lá na frente não vai ter uma educação desvirtuada, que não sei o quê? Eu falei assim, olha, primeiro que nós não temos pesquisa nessa área, primeiro ponto. Segundo ponto, significa que todos os filhos de héteros, homem e mulher, é que são equilibrados, nobres, evoluídos e sublimados. Não. Não é não. A Terra, aliás, está perversa com todos os filhos, independente dos educadores. Por que independente dos educadores? Quem falou isso para nós? Santo Agostinho. Santo Agostinho. No capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vossa mãe, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho coloca para nós assim: faça de tudo pelos seus filhos. Tudo que você puder, no campo do discernimento, do limite, da disciplina, faça de tudo pelos seus filhos. Atenção, olha a fala dele. E permaneçam com a consciência tranquila, independente do produto que esse filho venha a dar. Sabe o que Santo Agostinho quer dizer? Os nossos filhos são diferentes, vão exigir da gente de maneira diferente também, mas se a gente fez tudo que a gente podia por eles e a gente os atendeu dentro da nossa concepção, permaneçamos com a consciência tranquila, independente da escolha. Tá claro isso, gente? Ou tá difícil? Até aí, tem dúvida? Não? Pegando um exemplo. Minha filha chegou para mim, a minha caçula, quando ela estava com 12 anos, ela falou assim, pai, eu queria ir na Comeb. Eu falei assim, filha, mas a Comeb tem que ter 13. Que ótimo que você já está querendo ir para a Comeb, né? Falta só um ano, alguns meses. Você faz aniversário no meio do ano que vem você já está com 13. Ô pai, mas eu queria ir para a Comeb esse ano. Eu falei, filha, mas tem que ter 13. Você tem 12. Eu sei, pai. Mas aqui, ô pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou de um lar espírita desde o ventre da mamãe. Eu já conheço, assisti culto no lar, eu já sei tudo. Eu falei, que bom, filho. Então você sabe que tem que ter 13 anos. Né? Então você sabe que tem regra. Ô pai, mas é isso que eu queria te falar. Porque olha só, se você ligar lá para a coordenação da Comeb e falar que é a filha do Emerson Pedersoli, eles vão liberar. E eu olhei ali naquela fala, aquilo que a gente chama nesse país de corrupção. E assim nasce a corrupção. Emerson, mas a causa é nobre. É assim que os corruptores pensam. Eu vou roubar aqui, eu vou ganhar ali, porque minha causa é nobre, o meu projeto é nobre. Tá claro? Assim nasce a corrupção. E aí eu falei assim, filha, se você é espírita desde o ventre, eu não preciso de ligar para a coordenação e pedir para abrir uma vaguinha para você. Ano que vem você vai. E aí, como todo corruptor nobre, ele tenta seduzir. Pai, carnaval, eu fora do encontro, sozinha. Eu falei assim, filha, primeiro que você não está sozinha. Segundo que, se tiver eventos, você vai estar comigo nas palestras. Se tiver evento onde tem jovens, você vai estar. E se não tiver jovens, você vai participar com a sua mãe no cuidado com o seu avô, que está com Alzheimer. Você vai para a casa da sua avó. Você vai estar junto com ela. Você não está sozinha, não. Enfim. Hoje ela... Isso, gente, tem
Hoje já está com 24 anos. Participa de lá para cá, participa de todas as Comebs, da coordenação de Comeb, está fazendo estudo na Comeb. Está ótimo. Mas, imagine vocês, lá atrás eu coloquei a palavrinha mágica que se chama... Não. É a construção do limite. Construção do limite. Está claro isso? Então, a gente não pode aceitar o jogo que os nossos filhos vão fazendo conosco, a não ser que a gente está consciente que essa aceitação não vai trazer problema e eu não estou danificando regras, patrimônio, pessoas. Porque se eu estiver passando por cima de regra, já está errado. Existe uma regra. Está claro isso? Até aí tem dúvida? Tranquilo? Maternidade e paternidade, ministério sublime. Aí olha a fala do André. O lar é a primeira escola. Tudo se aprende no lar, dentro de casa. Tudo se aprende dentro de casa. Tudo. Ai, meu filho está falando palavrão demais, tá conta. Lá em casa a gente não fala palavrão. É provável que em algum momento ele escutou lá fora e em casa poderia ter acontecido a palavra que se chama filtro e a gente não filtrou. E aí a gente permitiu uma palavrinha daqui, quando estava com 3, 4, 5 anos a gente permitiu algum excesso dali e achava engraçado, porque quando a criança faz a gente acha engraçado. Tudo se aprende dentro de casa. Eu estava no ônibus e aí no ônibus o pai foi pular o filho na roleta. Eu gosto desse exemplo porque é uma época boa, que a passagem custava R$1. Lembra dessa época? Meu cabelo era preto nessa época, muito bom, né? Então, a passagem custava R$1. O pai foi pular o filho na roleta. Gente, o que está escrito lá no ônibus? Criança menor de... No colo, não paga passagem. Está escrito no ônibus. Quando o pai foi pular o filho na roleta, o cobrador falou assim, esse garoto não tem menos de 5 anos, não. Aí o filho sentado em cima da roleta para o outro lado. E aí o pai chegou e falou assim, tem, ele fez 4 outro dia. O garoto em cima da roleta olhou para trás e falou assim, pai, eu fiz foi 6, pai, você não lembra? E aí ele falou assim, meu filho foi 4, pai, tinha 6 tartaruguinhas ninja em cima do meu bolo. E aí o pai voltou o filho para trás e falou assim, ah, é mesmo. Tirou R$1 e pagou a passagem do filho. Por R$1, ele estava ensinando o filho dele a mentir para a vida inteira. Lá na frente, quando o filho começar a entender que em cima das mentiras existem boas respostas, embora sejam desleais, embora sejam desonestas, ele vai começar a mentir também. Está claro isso? Eu nunca esqueci desse exemplo. Por quê? Porque eu estava sentado ali naquele ônibus e vi a cena. Gente, R$1. Para ele economizar, ele vai pervertendo. O lar é a primeira escola. E olha, eu estou dando exemplo da criança. Vamos pegar exemplo de jovem? Está lá minha filha. A caçula, na época da pandemia, passou para as 2 irmãs mais velhas. Eu tenho 3 filhas. Passou para as 2 mais velhas assim. E aí ela já estava com 18 para 19 anos. Gente, comprei 2 caixas de máscara da Shopee e a Shopee mandou 10 caixas de máscara. Leva para o escritório, leva para não sei o quê, oferecendo às irmãs para levar a caixa de máscara. E aí, gente, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu não falo nada no celular. Eu só respondo o que me pergunta. Senão, eu te respondi essa semana alguma coisa? Não, você sabe por quê? Eu não respondi o Wagner, não. Sabe por que eu não falei nada com o Wagner? Ele não me perguntou nada. Ele me mandou o cartaz da palestra, mas ele não me perguntou assim, Emerson, confirmado? Ele só mandou o cartaz, pronto. Já estávamos marcados? Pronto, tá bom. Então, quando a pessoa pergunta, eu respondo. Se não pergunta, entra e sai mensagem. As pessoas têm uma necessidade de estar... mas eu tenho que responder fulano, mas fulano te perguntou alguma coisa? Você não te perguntou nada, gente. Hoje o pessoal está mandando de tudo. Aqui, eu confirmei com o Wagner, não sei quantos meses atrás. Para mim está tudo certo. Se ele não me manda cartaz, já está tudo certo. Eu marquei, está tudo certo. É mais fácil eu chegar aqui, o Wagner esquecer de desmarcar comigo, porque não ia ter
a palestra porque eu não vim com cartaz ou sem cartaz. Tá certo? Eu não entro, não falo. Aí tem lá o grupo da família, eu, minha esposa e minhas 3 filhas. Eu fico 3 meses, 4 meses sem falar nada. Não nada. Elas não me perguntaram nada. Mas eu vejo. Estou vendo ela conversar com as meninas lá. Leva a caixa de massa para o escritório, leva para não sei aonde. Aí eu coloquei. Filha, ligue para a Shopee e veja como que você faz para pagar as 8 caixas de máscaras a mais que vieram. Ou pergunte como que você faz para devolver as 8 caixas a mais que vieram. E aí uma das irmãs respondeu assim, kkkk, papai está lendo. Porque elas acham que por eu não responder, eu também não sei ler. Gente, eu aprendi a ler há tanto tempo, mas é muito bom a gente ler, não é? Aprendi há muito tempo. E aí a outra respondeu assim, fez um emojizinho, um menininho com a mão para trás. Como quem diz, não é comigo, né? Enfim, quando eu cheguei em casa à noite, falei assim, filha, ligou para o Shopee? Ah, é, pai. Eu queria até te falar que eles fizeram um elogio. Assim, me elogiaram, mas o elogio não é para mim não, tá, pai? Eu tô te falando que o elogio é para você. Me deram os parabéns, elogiaram, falaram que por eu ter ligado para lá, por ter tentado devolver ou pagar, porque eles estão acostumados a receber dois tipos de ligações. Um para reclamar porque não chegou, o outro para reclamar porque chegou errado. Então, para devolver ou pagar, eles não recebem. Então, eu estou de parabéns e tal. Então, pai, só para poder te falar que você está de parabéns, né, pai? Porque você me conhece, eu não estaria fazendo isso não, tá? Eu falei, filha, e aí? E aí, pai, ele falou que eu posso ficar com as 8 caixas de máscara para mim. Ah, ele falou? Ok, filha, aqui. Por eu ter sido honesta, eu posso ficar com elas de presente para mim. Eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Você chamou a atenção da pessoa que te atendeu? Pai, por que eu vou chamar a atenção? Filha, primeiro motivo, ele está te presenteando. Ele não pode te dar de presente o que não é dele. Ele não pode te dar de presente. Passa uma pessoa na rua, eu chamo ele e falo assim, ó, você está vendo esse carro aqui na garagem do vizinho? Estou te dando esse carro de presente. O carro é meu? Eu não posso dar de presente o que não é meu. Ele está te dando de presente por você ter sido honesta. Ele está sendo desonesto. Ele está sendo desonesto. E o segundo motivo, filha, a gente tem que parar neste país de dar parabéns para quem é honesto. A gente tem que ser honesto, que esse é um compromisso moral. Pronto, acabou. Ela olhou para mim e falou assim, pai, é difícil demais conversar com você. Ô, gente, vocês estão entendendo por quê? Porque já está incutida a cultura de que a gente tem que levar vantagem. O levar vantagem, se eu tenho que levar vantagem, alguém tem que sair na desvantagem. Eu tenho que lesar alguém. Se eu estou levando vantagem, alguém não está levando. Então, o lar é a fala do André Luiz, o lar é a primeira escola e nós somos os primeiros professores. Eu sei o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu sei. Se nós sabemos, por que não fazemos? Nós sabemos. Então vamos cumprir. É só isso. Pode falar. Eu fico pensando assim, eu vejo muita gente eu quero achar uma coisa boa, achar um dinheiro que é bom, mas a pessoa não pensa se ela perder, né? Ela pensa que é achar de alguém, não dela. Por que ela quer achar? Se ela perder, como fica a situação? Então a gente não deve querer achar nada. E na nossa cabeça, olha como é que funciona a cultura de um país disciplinado. Vou pegar um exemplo. O historiador Leandro Carnal conta uma história que ele estava no Japão e aí ele estava com uma aluna dele, e essa aluna lá com um projeto, tese de doutorado, computador e tal, e eles estavam na estação de metrô, aguardando o trem. Quando eles estavam aguardando o trem veio, eles estavam conversando, ela tinha deixado a mochila dela encostada numa pilastra, enquanto ela mostrava alguma coisa para ele. O trem chegou, trem bala, chegou, abriu a porta, saíram alguns, entraram os outros da plataforma, ela entrou. Quando ela entrou no trem, ela lembrou a mochila dela. Não, lá não volta não. O trem fechou a porta e foi embora. Gente, ela entrou em pânico dentro do metrô. Aí veio uma pessoa
conversando, né, e tal. E ela em pânico, falando com ele falando, espera. Ele tentando mostrar para ela, que é para ela ter um pouco de paciência, espera. Mas o meu trabalho, minha tese, meu doutorado, está tudo lá no computador, não sei o quê. Fala, espera. Aí vem a pessoa chega, a pessoa fala assim, fica tranquila, daqui 1h30 o trem volta. Fica tranquila, viu? Daqui 1h30 o trem volta. E aí vai estar lá te esperando 1h30, porque é brasileiro, né, gente? 1h30 para nós dá para programar um assalto no país. Não é na plataforma, não. Tá certo? E ela em pânico. Quando o trem volta de onde ele foi, voltou 1h30 e ele estava ali. E a mochilinha dela estava lá, com tudo lá dentro. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Aí ele, Leandro Carnal, ele foi na administração do metrô para saber como é que funciona. Aí eles colocaram, nós temos seguranças que ficam ali, nas plataformas, todas as plataformas, nós temos seguranças. Os seguranças, eles ficam atentos a tudo. Quando fecha a estação, no horário de fechar, fechou, fechou. Aqueles objetos que ficaram, vêm para a administração. Por quê? Porque se a pessoa deixou ali, ela vai voltar para buscar. A educação aqui é essa, se deixou é porque vai voltar para buscar. Ela não deixou de propósito. Então, fica ali. Quando ela voltar para buscar, está ali. Gente, ela não é diferente essa educação? É diferente. Ela estava em pânico, quando ela chegou, estava tudo lá. Imagina que aí volta a ideia, a gente espera achar alguma coisa, mas se alguém achar o que é nosso, a gente não gostaria que fosse devolvido? Ou que ficasse ali até que a gente encontrasse? Está claro? O lar, a primeira escola, nós, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Qual é o primeiro dia que a gente começa a educar os nossos filhos? Que hora que a gente começa a educar os nossos filhos? Quando nasce. O que mais? Raul Teixeira começa 20 anos antes de nascer. Sabe quem que fala isso? Raul ele não foi criativo, não. Ele foi co-criador, ele copiou. Gente, vocês sabem quem falou isso? A gente começa a educar os filhos 20 anos antes de engravidar. Quem falou isso pela primeira vez? Alguém sabe? Pestalozzi. Que não era espírita, porque não existia espiritismo. Pestalozzi foi professor de Kardec. Ele foi professor de Kardec. Ele falando de educação, ele coloca que a gente começa a educar os filhos 20 anos antes dele ser concebido. O que Pestalozzi está dizendo? O processo ele é de autoeducação. Vou pegar um exemplo. Quantos anos você tem, meu filho? 9. Qual é o seu nome? João Marcos. João Marcos, com 9 anos, já está aqui. João Marcos, ele já começa o processo dele de autoeducação aqui. Ele está ouvindo, está aprendendo, está entendendo, está rindo, está pensando, está refletindo. Ele está fazendo isso aqui. Já começa o processo de autoeducação. Olha o que Pestalozzi fala. Já começa 20 anos. Por quê? Porque naquela época os jovens se casavam cedo. Hoje, praticamente, você não vê ninguém se casando com 20 anos, mas naquela época já se casavam cedo. 20 anos, desde criança, desde novo, você começa no processo de autoeducação. João Marcos está aqui, no processo de aprendizado dele. Eu peguei ele de exemplo porque me parece que aqui entre nós ele é o mais novo. Está claro isso? Quando ele chegar com 23, 25, 28, 30, ele já aprendeu muita coisa. Começou aonde? Aí dentro, no lar, com os pais. Está claro isso? Então, primeiro dia de vida, primeira aula do filho, Pestalozzi fala 20 anos. Pestalozzi, ok? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 3, intitulado Namoro, ele coloca para nós que a educação dos nossos filhos, inúmeras vezes, ela já começa no ventre ou antecede a gravidez. Aí olha o que Emmanuel fala neste capítulo 3. Ele fala assim, muitas vezes os futuros habitantes daquele lar já começam a conviver com os pais. Quando sabe que aqueles dois enamorados
vão se consorciar, gostam do outro, se encantam, caminha para um casamento, caminha para um envolvimento. Os espíritos que serão os futuros habitantes, a fala de Emmanuel, já vai aproximando do casal. Já vai aproximando. Está claro isso? Tanto que vocês já devem ter notado, quem aqui tem filhos, levanta a mão para mim. Ah, beleza, peguei todo mundo. Você já deve ter visto filhos fazer coisa. Gente, onde é que ele aprendeu isso? Às vezes ele está dormindo numa posição da cama. Gente, dorme igualzinho eu dormia quando eu estava na minha adolescência. Gente, está falando do mesmo jeito que eu falava quando eu tinha 15 anos de idade. Ou seja, muitas vezes eles já vão convivendo conosco na adolescência, no final da adolescência, já esperando que a gente encontre aquela pessoa. Tem uma propaganda de um cartão de crédito, me parece que é do Itaú, eu não me lembro. Tá? Gente, eu não sou bancário, não vendo cartão, tudo bem? Mas eu estou contando que é a propaganda, senão vocês estão achando que eu estou fazendo propaganda da venda do cartão. Não estou. Ok? Mas ela era assim, ela é assim. Aqui tem um cobrador. Suponhamos, ela é a cobradora do ônibus. Qual é o seu nome, filho? A Rafaela é a cobradora lá do ônibus. Hoje nem tem cobrador mais, tem? Pois é, mas na minha época tinha. E na propaganda do cartão também. Então vocês não provocam a minha paz, não. Combinado? Então a Rafaela é a cobradora. Aí eu vou passar na roleta. Quando eu vou passar na roleta e passo o dinheiro aqui para a Rafaela, tem uma garota sentada ali. Ela olha para mim, eu olho para ela, pago, atravesso e sento ali do outro lado. Pronto. A cena é essa, ok? A cena. Agora, olha a fala quando essa cena está acontecendo. Eu vou, pago a minha passagem, olho para a garota, aí vem uma voz. E a voz diz assim, esses dois não se conhecem, mas esse vai ser o meu pai e ela vai ser a minha mãe. Eles ainda irão se conhecer e eu vou nascer na casa deles. Lembram dessa propaganda? Lembraram? Os mais velhos lembraram? Pois é, quando eu era jovem já tinha essa propaganda. Tá claro? Imaginem vocês. Gente, eu acho que essa propaganda foi inspirada em Emmanuel. Porque eles dois não se conhecem, mas eles irão se conhecer. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, mas a gente não se conhece. Eu sentei do lado de ela também. Alguma coisa vai acontecer. O espírito, que é o futuro habitante, vai vir filho daquele casal, já começa a se aproximar da gente. Entendeu? Oi. Conta aquela história do farelo. Ah, vocês querem a história do farelo? Que farelo? Eu, disciplinado, evoluído, sublimado. Ah, não. Vou contar. Na hora que eu pegar uma passagem evangelho aqui, que eu acho que ela vai encaixar melhor. Porque, veja, até aqui ficou dúvida? Não ficou dúvida? Está tranquilo aqui? Assim como? Aqui, está tranquilo, sabe por quê? Por causa de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho falou? Consciência, se a gente fez de tudo, consciência tranquila. Quando acontece dos pais ficarem com a consciência intranquila, quando acontece, muitas vezes é porque não fizeram tudo que gostariam de ter feito para o bem-estar. Não fizeram tudo que gostariam de ter feito. Atenderam muito mais o desejo deles. Exemplo? Lá no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, esse capítulo se chama Preparação de Experiências. Missionários da Luz. Lá no capítulo 12 do livro, tem um casal, Missionários da Luz. Capítulo 12. Tem um casal, e esse casal, eles têm 4 filhos, 3 rapazes e uma moça. A mãe sempre gostou muito dos filhos, o pai também, mas a mãe não conseguia colocar algumas regras para eles,
que eles eram pessoas boas, e ela beneficiava com presentes, com guloseimas, com coisas, e ela foi. E o pai falando assim, calma, meu bem, não é por aí, não faz isso e tal. Não, nossos filhos são bons, eles não dão trabalho nenhum, e assim foi na escola, assim foi no início da adolescência, e ela foi beneficiando os 4 filhos. Só que os 4 adulteceram, e o pai nunca concordou com os excessos que ela fazia. Ele sempre tentava colocar limite, e ela não aceitava os limites que o pai tentava colocar. A partir do momento que ele não aceitava, o que ele fez? Ele silenciava para não comprar atrito com ela. Por quê? Ele não concordava com aqueles excessos e ela sempre achando, nossos filhos são bons. Chegou a fase adulta. A fase adulta, de tanto serem beneficiados, eles começaram a se perder por causa dos excessos, por causa dos mimos, por causa da falta de limite. Desencarna o primeiro, o segundo, o terceiro e a 4ª filha. Desencarnam os 4, cada um no seu tempo, porém envolvido com excessos no seu tempo da desencarnação, não no tempo da programação da espiritualidade. Ok? Quando a mãe desencarna, ela percebe, ela observa os 4 filhos dela sofrendo no umbral. Todos envolvidos com os excessos e, por inconsequência, os 4 desencarnaram de forma prematura. Desencarnaram de forma prematura. Na hora que ela descobre isso, ela começa a estudar e ela sofre, e sofre, e sofre, começa a estudar e trabalhar, para ajudar a fortalecer os 4 para eles terem condições de sair de lá. E ela faz esse movimento por aproximadamente 30 anos. 30 anos. Quando ele sai, aí ela, Anacleta, conversando com Manassés, neste capítulo, Manassés fala, então, minha irmã, preparada, Manassés, você sabe que eu estou indo, mas estou indo para a Terra, vou reencarnar, mas a minha prova vai ser dura. Não, você vai dar conta, você estudou conosco 30 anos, você vai dar conta. Ah, Manassés, vai ser difícil. E aí ela se despede dele, se afasta. Aí o André Luiz pergunta, e aí, sabendo deste quadro, o André Luiz pergunta, qual é a condição que vai vir ela e os filhos e o marido? Os 4 vão voltar filhos dela. Um vai voltar deficiente visual. 2 vão voltar com paralisia física, sendo que um terá também uma paralisia cerebral. E a 4ª filha é a única que será fisicamente perfeita. Porém, ela vai trazer vários transtornos emocionais, mas é a única que vai ter condições de ajudar a mãe a cuidar dos seus 3 irmãos, porque logo que nascer o 4º, ela vai ficar viúva. O marido desencarna. Ô, gente, quando nós olhamos aqui na Terra, aí vem o nosso julgamento, a nossa ótica. Quando a gente vê uma família nesse estado, a gente fala assim, onde é que Deus estava com a cabeça? Primeiro que eu não sei se Deus tem cabeça, tá? Não sei como é que funciona a imagem de Deus, não. Embora tenha dito que é a nossa imagem e semelhança. Onde é que Deus estava com a cabeça para colocar na Terra uma mulher com 4 filhos, uma de transtornos emocionais, 3 com deficiências físicas, e outra, quando nasce o 4º, ela fica viúva? Onde é que Deus está com a cabeça fazendo um negócio desse? Aí entra o nosso julgamento, quando a gente não sabe o passado. E essa programação ela fez com os filhos. Para quê? Para que eles aprendam a conviver com limite e eles não caiam em enganos. É difícil, não é? Está claro isso? Até aí ficou dúvida? Sim. Você imagina que é uma dificuldade que a gente só vai entender se a gente tiver uma ideia de reencarnação. Gente, aí é do nosso lado, nós temos que aceitar. Outras religiões, aí eu volto na primeira frase que a gente citou, o Espiritismo não é uma simples religião como as demais, como diz para nós André Luiz, é um método de viver. Aí fica fácil entender porque é reencarnatório. Tá claro isso? Tudo bem? Oi, filho. 16h10 a gente faz uma parada. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Aí, veja bem. Como é que a gente trabalha a construção do limite?
Lá em Provérbios, no capítulo 29, Velho Testamento, Provérbios, no capítulo 29, no versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria. A criança não pode ser entregue a ela mesma. Aqui, muitos de nós, muitos aqui, já não são apenas pais, são também avós. E é muito comum os avós facilitarem para os netos aquilo que nunca facilitaram pelos filhos. E os avós falam, mas porque naquela época eu não sabia o que eu sei hoje. Mentira, viu, gente? Tudo mentira, mentira. Mas é porque colocou limite para os filhos, colocou. Agora acha que os filhos vão fazer diferente. Quando os filhos começam a fazer exatamente o que receberam dos pais, os avós acham ruim. Você está maltratando o menino. Eu estou maltratando. Ô, mãe, eu estou fazendo por ele o que você fez por mim, mãe. Eu não estou maltratando. Meu filho, mas os tempos são outros. Ô, gente, aí o avô e a avó é um desastre. Essa hora, avô e avó é desastre. Tá claro? Mas já que Deus permite que eles envelheçam, porque eu acho que eles tinham que desencarnar mais cedo. Tá? Para evitar problema. Viu, Teca? Você já é avó, Teca? Já está nos juros da reencarnação. Já era para ela ter retornado. Tá claro? Acho que tinham que desencarnar antes, mas fica ali tentando facilitar para os netos. A não ser quando... Olha só, vou pegar um exemplo. Minha tia me ligou, anos atrás, assim, Emerson, a sua avó, eu estou preocupada porque nós temos cardiologista marcado para ela amanhã. E a sua avó falou que não vai, mas não vai de jeito nenhum. E ela quer ver quem é que vai levá-la. Gente, só uma observação. Minha avó pesando na época quase 100 quilos, com mais ou menos 1,60 m. Então, imagine o peso daquela senhora. Na hora que minha tia falou assim, Emerson, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou que ela quer ver quem é que vai levá-la, que ela não vai no médico de jeito nenhum. Eu falei assim, tia, eu também até quero ver quem é que vai levá-la. Quero ver, porque nesse peso e do jeito que ela é brava, eu também quero ver. Ela falou, pois é, por isso que eu estou te falando, porque assim, eu sei que ela te escuta. Eu falei, não, tia, deixa eu te falar uma coisa. Que hora que é o médico? É amanhã, 9 horas. Aonde que é? É lá na Getúlio Vargas, com contorno, enfim, lá na Savassi. Falei, tia, minha tia morando no Santa Mônica. Eu falei assim, tia, deixa eu te falar, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou na sua porta. Meu filho, você vai fazer isso? Claro, tia, a gente leva junto, vamos fazer assim? A gente vai levar a vovó juntos. Meu filho, tá bom. Quando eu cheguei lá, deu 5 para 7, toquei a campainha, 7 horas eu estava entrando no quarto da minha avó. Minha avó estava sentada lá na cama, eu tinha acabado de levantar, ela olhou, meu filho, que bom que você veio, eu estou precisando de ir ao médico e ninguém me leva. Eu falei assim, vó, por isso é que eu vim. Eu conheço a minha tia, conheço meu tio, conheço os primos, eu conheço todo mundo, vó. E eu vim justamente por isso. Porque eu sei que comigo a senhora vai, nós vamos junto, tranquilo. Ô tia, e a senhora trata de ir comigo ao médico? Não, Emerson, eu vou sim. Pronto, levando com a avó do médico. Numa situação dessa é importante o neto. Você está entendendo? Então, veja bem, na maioria das vezes, o que os avós fazem? Eles vão melando a educação dos próprios filhos, sendo que os filhos estão fazendo pelos netos daquele casal, pelos netos daqueles avós, o que esses filhos aprenderam com os próprios pais. E aí eu volto lá. A vara e a disciplina dão sabedoria. A criança entregue a si mesma, criança não pode ser entregue a si mesma. Não pode. A criança, ela tem que aprender com alguém, de preferência adulto disciplinado, adulto que tem limite, adulto que tem discernimento, adulto que tem espiritualidade.
Se não for espiritismo, que seja outra religião. É importante ter a presença de Deus na vida da gente. Mas se a pessoa não tiver religião nenhuma, ótimo, que seja um grande educador. Porque senão fica parecendo que só se tiver religião que vai ser um bom educador. Não, gente. A pessoa pode não ter envolvimento com religião nenhuma e ter uma alma nobre. E está tudo bem. Está claro? Ok. E aí, quando ele fala a criança entregue a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Por que envergonha a mãe? Não envergonha o pai. A criança entrega a si mesma. Por quê? Sente medo da mãe? Nada. Tudo a culpa é da mãe. Gostou? Solidariedade. Isso é o que eu estou vendo, é o que eu vivo. Pode falar. Tá certo. Tudo é culpa da mãe. Depois que o Freud falou que tudo é culpa da mulher, acabou. Não foi isso não, provérbio, isso é Velho Testamento. O filho entregue a si mesmo, a criança entregue a si mesmo, é envergonhar a sua mãe. Não é envergonhar a mãe, não é só a figura biológica, mas é a figura afetiva. Vou pegar um exemplo. Vocês já notaram? Vocês já viram no estádio de futebol, quando querem xingar o juiz? Xinga quem? A mãe do juiz. Menino está brigando na escola. Quem que eles xingam? A mãe do garoto. Se xingar o pai, ele vai falar assim, também, meu pai pode xingar. Ninguém defende o pai. Pode rir, meu filho, mas você é pai? Isso mesmo, tem defesa não. Nós não temos defesa não. A mãe tem defesa até debaixo d'água. Tá claro? Os filhos defendem a mãe, é o outro menino que xinga a mãe. Eles entram em defesa, eles brigam e tal. E o pai? Pode falar do meu pai, tô nem aí também. Pronto, acabou. Não tem briga, tá? Agora, a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Vou pegar um exemplo simples, tá? Um grupo de crianças da escola, de uniforme, foram passear no shopping, foram passear no parque. A professora que toma conta daqueles 15, daqueles 25, a professora. Um menino desobedece uma regra. Quem que vai sentir vergonha daquele menino? A mãe que está em casa ou a professora daquele menino lá? A professora. A mãe está nem sabendo? Está nem sabendo. Ou seja, a figura afetiva naquele momento é a mãe. Nesse caso, a professora passa a sentir vergonha daquilo que o filho daquela senhora está fazendo. Ela só vai ficar sabendo quando ele chegar da escola, quando contarem para ela, por aqui. Está claro? Então, quando coloca a criança entrega a si mesmo e envergonhar a sua mãe, não é a mãe figura biológica, é a mãe a figura afetiva que está com eles naquele momento. Tá claro? Se eu levo meu sobrinho, vou para o campo de futebol, levo meu sobrinho para o campo, e ele começa a fazer várias coisas lá que me envergonha, a mãe é que vai sentir vergonha ou eu, que todos vão olhar para mim? Gente, quem vai sentir vergonha? Eu, porque eu sou a figura afetiva daquele momento. A criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe, vem envergonhar a figura afetiva. Então, olha o versículo. A vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria. É esse versículo, 29 e 15. Então, tudo é disciplina, tudo é regra. Limite. Mas se o limite não der certo, tem a vara. Eu vou ensinar para vocês a técnica de utilização da vara. Tá claro? Nós vamos fazer um intervalo, mas eu vou deixar a técnica no quadro. Aí nós vamos fazer um intervalo aqui. A técnica de utilização da vara com os filhos chama-se... Alguém sabe o nome da técnica? Já aprenderam a técnica? Já, mas esqueceu? Hã? De cadeirinha de pensar? Não. Essa é a técnica. Isso é uma sigla. Que palavra é essa? Isso é uma palavra que eu inventei. Sou muito criativo. Aí eu inventei isso aqui chama secar e sexir. Olha a técnica de educação dos nossos filhos.
Emerson, você cara e você xi, você pode dizer que isso é uma palavra russa. Olha a técnica. Primeiro você conversa com seu filho. Se conversar não der certo, chama a atenção dele. Se chamar a atenção não deu certo, repreende. Repreendeu, não deu certo, castigo. Castigo, não deu certo, chinelo. Entenderam? Essa é a técnica. Você sabe quem utilizou essa técnica? Todos nós. A nossa idade, todos usou. Todo mundo passou por isso aqui. Mas eu vou explicar cada etapa dessa técnica depois do intervalo. Combinamos? São 4h12. Que hora, meu filho? 4h30 a gente volta. Combinado? Não é chicote, não, gente. Olha como é que vocês estão agravando a minha técnica. Vamos pro cafezinho, 4h30 a gente retoma, tá ok?